No coração de São Paulo, sob toneladas de concreto, corre um sistema de túneis que move milhões de pessoas todos os dias. Trens entram e saem em silêncio mecânico, controlados por máquinas, câmeras e cronogramas precisos. Mas o que existe além dos túneis conhecidos? Funcionários antigos do metrô afirmam que, sob a linha 7, entre as estações Luz e Água Branca, há uma rede de passagens não catalogadas, portas metálicas que aparecem e somem, e trilhos que terminam em paredes de concreto frio. Nos mapas oficiais, essas passagens não existem, mas há relatos, gravações e até ruídos captados por sensores de manutenção que sugerem que alguém ou algo ainda se move lá embaixo. Hoje, no Brasil sombrio, você vai descer comigo até o subsolo da cidade para descobrir o mistério do túnel que não aparece em lugar nenhum. Prepare-se. O metrô de São Paulo pode esconder muito mais do que passageiros atrasados. Número 1. O mapa que desapareceu. Quando a Companhia do Metropolitano de São Paulo começou a expandir a linha 7, engenheiros trabalhavam com plantas detalhadas, algumas fornecidas diretamente pelo governo federal. Mas, segundo o técnico aposentado Rogério Nunes, um conjunto de folhas desapareceu misteriosamente da prancheta de projeto em 1975. Era uma seção extra, algo como um anel subterrâneo. Eu lembro porque tinha um selo de uso restrito. 2 dias depois sumiu, e ninguém nunca mais falou disso. Rogério relatou que, após o desaparecimento dos mapas, os engenheiros receberam nova numeração de túneis, pulando a designação 7C. O curioso, não existe registro público de uma seção 7C, mas sensores de vibração instalados anos depois, durante reformas, registraram ecos metálicos e movimentos de ar embaixo da área onde ela deveria estar. Número 2. A porta sem identificação. Em 1989, o supervisor de manutenção Luiz Carlos Mota reportou à central que havia encontrado uma porta metálica selada, atrás de um painel elétrico na estação Marechal Deodoro. A porta não possuía número nem trava visível, apenas uma marca gravada. DN07. Quando ele voltou no dia seguinte com um engenheiro, a parede havia sido coberta com concreto fresco. Nenhum registro da ocorrência foi arquivado. Curiosamente, em um relatório interno de manutenção do mesmo mês, há uma observação marginal escrita à mão. Não entrar na seção DN07. Acesso restrito, ordem federal. Ninguém sabe quem escreveu, nem qual órgão federal teria autoridade para selar um túnel do metrô civil. Número 3. As câmeras que desligam sozinhas. Com a modernização do sistema de segurança em 2004, a central de controle instalou câmeras de vigilância em todos os pontos cegos das linhas subterrâneas. Mas na linha 7 há um trecho, entre Palmeiras Barra Funda e Luz, em que todas as gravações sofrem interferência. Os vídeos apresentam ruído branco, estática e flashes de luz esverdeados. Os técnicos da Siemens, responsável pelos monitores, não conseguiram corrigir. Relatórios descrevem anomalias eletromagnéticas recorrentes, mas o problema foi simplesmente ignorado. Um funcionário que trabalhava no turno da madrugada declarou sob anonimato: "Tem noites em que o sistema mostra movimento dentro do túnel, mas os sensores acusam zero presença, como se algo passasse por ali sem peso, sem corpo." Outro técnico disse que, ao reiniciar as câmeras, ouviu um som distante, semelhante a um sussurro eletrônico. DN7. Ele nunca mais trabalhou no metrô. Número 4. O segurança desaparecido. Em 2013, o segurança Valdemar Costa, com 22 anos de serviço, desapareceu durante uma vistoria noturna na estação Água Branca. As câmeras mostram Valdemar caminhando por um corredor de manutenção e virando à direita, para uma área que, segundo o mapa oficial, termina em uma parede de concreto. Ele nunca mais foi visto. 3 dias depois, seu rádio foi encontrado funcionando, encostado no chão, transmitindo um ruído constante, uma espécie de batimento, como um coração metálico. Quando a polícia tentou rastrear o sinal, os aparelhos travaram. O caso foi abafado como abandono de posto. Mas outros seguranças relatam que, até hoje, ouvem o rádio de Valdemar tocar sozinho, às vezes emitindo a mesma frequência,
7.07 MHz. Coincidência? Ou um lembrete de que a linha 7 ainda respira por baixo de São Paulo? Número 5. O engenheiro que voltou a falar. Em 2016, um ex-engenheiro do metrô de São Paulo, identificado apenas como Santos, concedeu uma entrevista anônima a um pequeno canal de investigação urbana. Visivelmente abalado, ele contou que durante a ampliação da linha em 1999, sua equipe recebeu instruções diretas do governo estadual para não ultrapassar determinada profundidade de escavação. Eles diziam que havia risco de desabamento, mas na verdade o solo era sólido. O que havia ali embaixo não era terreno instável, era algo construído. Segundo o relato, o grupo teria perfurado acidentalmente uma parede de concreto antigo, revelando um corredor estreito e úmido, com cabos elétricos corroídos e inscrições militares datadas de 1969. Dentro, encontraram 2 portas de aço com o mesmo selo visto anos antes, DN07. O engenheiro conta que, ao informar o achado, foi imediatamente afastado. 2 dias depois, sua equipe recebeu a visita de homens sem crachá, que lacraram o local e soldaram as entradas. Os trabalhadores foram orientados a assinar um termo de confidencialidade e a esquecer o que viram. A partir daquele dia, o número 7 virou piada interna. Todo mundo dizia DN07 é o andar dos fantasmas. Número 6. O corredor esquecido e a base subterrânea. Em 2020, um grupo de exploradores urbanos, conhecidos como Subterrâneos SP, decidiu investigar o boato do túnel fantasma da linha 7. Usando drones e câmeras térmicas, eles conseguiram acessar uma área restrita próxima à estação Barra Funda. O vídeo, publicado por poucas horas na internet antes de ser removido, mostrava uma sequência de corredores de concreto antigo cobertos de ferrugem e marcas de ferramentas. Em determinado momento, a câmera capta uma porta semi-aberta, revelando uma sala circular com tubulações quebradas e símbolos triangulares pintados em vermelho nas paredes. Ao fundo, há uma placa metálica caída com a inscrição: Complexo Subterrâneo Experimental, DN, Projeto 7. O vídeo termina abruptamente com um som agudo, seguido de interferência no áudio. Nenhum dos exploradores se pronunciou publicamente depois disso. Relatórios internos do metrô afirmam que as imagens eram fraudes digitais, mas a arquitetura registrada no vídeo não corresponde a nenhuma estrutura oficial de São Paulo, nem ao padrão de engenharia civil utilizado no país naquela época. Número 7. A versão oficial que não convence, 2021. Em resposta às especulações, a Secretaria de Transportes Metropolitanos emitiu uma nota. Não há registro de túneis ou seções adicionais na linha 7. Qualquer relato nesse sentido trata-se de boato ou distorção. Entretanto, documentos obtidos via Lei de Acesso à Informação mostram que entre 1972 e 1974, o governo militar destinou verbas adicionais para as instalações subterrâneas estratégicas em São Paulo, com a sigla DN presente em vários trechos. O órgão responsável? Departamento Nacional de Infraestrutura de Defesa. O problema é que esse departamento nunca existiu oficialmente. Pesquisadores acreditam que DN poderia significar Dispositivo Nacional, parte de um projeto ultra-secreto da ditadura, criado para abrigar documentos e tecnologia estrangeira sob a capital paulista. Outros dizem que o Projeto 7 seria uma rede subterrânea de fuga em caso de guerra nuclear, que foi abandonada, mas continua ativa em silêncio. Número 8. Os ruídos de fundo. Nos últimos anos, moradores que vivem acima do trajeto da linha 7 relataram vibrações noturnas e sons metálicos que ecoam sob os prédios, principalmente entre as 2 e 4 da manhã. Um engenheiro de som fez gravações com sensores de baixa frequência e captou padrões rítmicos, semelhantes a um motor gigante girando a 400 metros de profundidade. As ondas sonoras formam um espectro com picos de frequência em 7 Hz, a mesma faixa usada por sistemas militares de comunicação subterrânea durante a Guerra Fria. Coincidência ou sinal de que algo ainda está ligado lá embaixo? Número 9.
As gravações perdidas. Em janeiro de 2023, um funcionário terceirizado do metrô, identificado como Carlos Alves, publicou em um fórum de áudio digital um conjunto de gravações subterrâneas feitas durante a manutenção dos cabos de alta tensão da linha 7. O arquivo, intitulado DMR7 Field Requev, tinha mais de 12 minutos e foi baixado por centenas de curiosos antes de ser removido. Nas gravações, ouve-se inicialmente o som de goteiras e vento, até que por volta dos 4 minutos surge um padrão rítmico metálico, semelhante a um trem se aproximando. Mas há algo errado. Não há registro de nenhuma composição naquele horário. Logo em seguida, uma voz humana surge ao fundo, distorcida, quase sussurrando. DN7 ativo. O áudio termina abruptamente, com uma explosão eletromagnética e um silêncio absoluto. Quem analisou os espectros sonoros descobriu ondas de frequência entre 6,8 e 7,1 Hz, o mesmo intervalo detectado nas gravações anteriores. 3 dias depois, a conta do usuário Carlos A foi apagada e sua empresa de prestação de serviços teve o contrato encerrado. Nunca mais se ouviu falar dele. Número 10. A reabertura secreta. Em julho de 2024, moradores da região da Luz relataram movimentação noturna incomum dentro da estação. Caminhões sem identificação, técnicos uniformizados e a presença de viaturas pretas com vidros escuros. Oficialmente, tratava-se de uma operação de reparo no sistema elétrico. Mas um funcionário da limpeza filmou, escondido, uma cena de arrepiar. 3 homens descendo por uma escotilha que não existe em nenhum mapa da planta atual, marcada discretamente com o símbolo D, triângulo. Pouco tempo depois, toda a área foi interditada. O piso foi removido e substituído por uma nova camada de concreto. Desde então, o acesso permanece bloqueado. Mas há algo mais perturbador. Os sensores de movimento da Estação Luz, programados para detectar presença humana após o expediente, continuam acionando alarmes entre 3 e 4 da manhã, indicando atividade subterrânea constante. Os relatórios de manutenção são assinados, mas nenhum técnico confirma ter estado no local. Número 11. As hipóteses entre o real e o impossível. O que realmente é o DN07? Teóricos e ex-funcionários se dividem em 3 versões. Uma instalação militar desativada, construída durante a ditadura, usada para armazenar documentos e armamentos experimentais. 2. Projeto de comunicação subterrânea. Um sistema de eco magnético projetado para rastrear sinais de rádio estrangeiros, mas que falhou e foi abandonado. 3. Laboratório oculto, dedicado a pesquisas de frequência cerebral, conduzido em parceria com cientistas estrangeiros, cujo propósito era testar o efeito da vibração de 7 Hz no comportamento humano. Essa terceira hipótese se encaixa de forma assustadora com os ruídos registrados nas gravações e o desaparecimento de pessoas próximas à linha. Há relatos de funcionários que, ao descerem até o nível mais baixo, sentiram enjoo, vertigem e alucinações visuais. Alguns descrevem sombras humanas imóveis, observando de longe. Outros, vozes repetindo números. O governo nunca confirmou nada. Mas há uma frase que circula entre os veteranos do metrô. A linha 7 é viva, ela ouve. No subterrâneo de São Paulo, onde o concreto ecoa segredos e o aço respira, pode haver algo muito maior do que túneis e trilhos. Talvez o DN07 não seja apenas um projeto abandonado. Talvez seja um experimento ainda ativo, e os sons que ouvimos à noite sejam apenas fragmentos de uma máquina que nunca foi desligada. O metrô conecta estações, mas também conecta tempos, vozes e silêncios. E entre cada parada, há portas que ninguém deveria abrir. Se você algum dia estiver na linha 7 e o trem parar por alguns segundos a mais entre Luz e Água Branca, olhe para o túnel escuro. Talvez você veja uma luz verde lá no fundo. Ou talvez ela veja você.